Sei que o Senhor me achará um caminho. Sei que o Senhor me achará um caminho. Se na luz. Olá, crianças! Olha eu aqui para cantar para vocês, para a gente apresentar no domingo junto com outras crianças. Eu espero que você aceite o desafio e manda um vídeo para mim, tá bom? Oi, Guilherme! 2, 3 e... Boa. Canta. Vai aparecer de novo. Olha lá. Mas de novo levanta e começa a cantar. Chegou. É muito maravilhosa. Ela usa maçã para comer. Ela é muito maravilhosa. Eu amo você e tem brinquedo de chocolate. Agora é bábada? Você cuida de mim, por favor? Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Que? Eu tinha certeza que ele é só ela é sua mãe só. E você? Ah, por favor, não gosto. Sempre estou Por dentro. Sempre estou Aqui. Jesus. Aqui Jesus entrou. Meu coração. Give me water from the well that never runs dry. Give me water from the well that gives me hope. Taque, tique-taque, diz o relógio. Alegramos que vocês vieram. Tique-taque, tique-taque. Sabemos que Deus está perto. Vamos iniciar a nossa aulinha de hoje. Boa noite, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical. Eu espero que você esteja bem, que você esteja em paz. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um domingo para que nós possamos aprender mais e mais sobre Jesus. E nós já aprendemos várias coisas sobre Jesus, não é mesmo? Nós aprendemos que Jesus é poderoso para acalmar a tempestade. Nós aprendemos que Jesus cuida de nós em todo momento, através da história da multiplicação dos pães e dos peixes. E nós aprendemos também que Jesus é poderoso para fazer milagres. Ele curou um cego que não via há muito tempo. E hoje nós vamos aprender mais uma história especial. Sabe, às vezes pode parecer que por você ser criança, às vezes não te dão importância, não te dão atenção, mas através dessa história nós vamos aprender que você, criança, tem muita importância para Deus e que Jesus te ama muito. Vamos ver essa história. Jesus estava sempre pregando. Junto com ele estavam os seus discípulos. Os discípulos estavam sempre com Jesus. Os discípulos eram amigos de Jesus e estavam com ele em todos os momentos, até quando Jesus estava descansando. Isso mesmo, os discípulos acompanhavam Jesus.
Havia muita fama de Jesus na cidade. A fama de Jesus estava crescendo. Jesus estava ficando muito famoso por conta dos milagres que ele fazia e por conta das palavras que ele trazia para todo o povo. E então, muitas pessoas ficaram curiosas e queriam ver de pertinho Jesus, acreditando mesmo que ele era o Filho de Deus. Então, neste dia, alguns papais e algumas mamães decidiram levar os seus filhos para conhecerem Jesus. De repente, ouviu-se um barulho de algumas crianças chegando até Jesus. Muitas crianças começaram a se aproximar. Imagino que elas todas deveriam falar o nome de Jesus, não é mesmo? Jesus! Jesus! Queremos te ver, mestre! Queremos te conhecer! Juntos delas estavam as suas mamães. Até porque as crianças não podem ficar sozinhas, não é mesmo? Haviam crianças por todas as partes atrás de Jesus. Jesus, Jesus, nós queremos te abraçar, nós queremos te conhecer. E as mães pediam para Jesus: Jesus, abençoe as nossas crianças, dê uma palavra para as nossas crianças, porque nós acreditamos muito no Senhor. Então, os discípulos observaram isso, ficaram olhando e falaram: não, crianças, vão para longe, vocês estão incomodando Jesus, não incomodem Jesus. Ai, quanto barulho! Eu acho que devia ter muito barulho porque as crianças estavam muito animadas em querer ver Jesus e os discípulos ficaram incomodados. Saiam, crianças, deixem o mestre descansar, deixem ele para lá. Então, Jesus, vendo essa confusão, ele chamou a atenção dos seus discípulos e disse: parem, deixem que as crianças venham até mim. Venham, crianças, podem ficar perto de mim, porque o reino de Deus pertence a vocês. E digo mais, aquele que não se tornar igual uma criança, não pode conhecer Jesus, não pode participar da glória de Deus, do plano de Jesus. Nós precisamos ter o coração limpo, um coração puro, assim como vocês, crianças, têm um coração sem maldade, sem pecado. Nós precisamos estar pertinho de Jesus, assim como essas crianças queriam ficar perto dele. Nunca se esqueça disso, você é muito importante para Jesus. Jesus te ama muito e Ele quer que você esteja pertinho dele, assim como essas crianças tiveram a oportunidade de ficar. Que Ele esteja sempre no seu coração e que Ele esteja sempre nos seus pensamentos, para que tudo que você for fazer, Ele esteja junto com você. Que Deus te abençoe. Tchau! Esta história é uma homenagem a todas as mães. Ela pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser a nossa história. Vamos lá? Love You Forever. Autor Robert Munsch. Ilustração de Sheila McGraw. Adaptação de Teca Cruz. Uma jovem mãe segura seu bebê no colo e o embala suavemente. Para frente e para trás, para frente e para trás. Enquanto isso, ela cantava essa canção. Eu sempre vou amar você. Eu sempre vou gostar de você. Enquanto eu viver, meu bebê você vai ser. Aquele bebê cresceu, até completar 2 anos de idade. Ele corria por toda a casa, ele tirava os livros da estante, ele tirava os alimentos da geladeira, tirava os enfeites do lugar, e um dia
ele jogou o relógio da sua mãe no vaso e deu descarga. Às vezes sua mãe falava: "Esse menino me deixa louca!" Mas à noite, quando aquele bebê Peralta dormia, a sua mãe ia até o seu quarto, abria a porta suavemente, ficava na beira da sua cama e observava se ele estava dormindo. Se ele estivesse realmente dormindo, ela o pegava no colo, balançava e cantava aquela canção: "Eu sempre vou amar você, eu sempre vou gostar de você. Enquanto eu viver, meu bebê você vai ser." Aquele bebê cresceu, aquele menino cresceu e se tornou um pré-adolescente de 9 anos. Ele nunca chegava na hora da refeição, ele não queria tomar banho, e quando a sua avó vinha visitar, ele costumava ficar preso no quarto. A sua mãe pensava sempre em enviá-lo para um zoológico. Mas à noite, quando esse pré-adolescente dormia, ela ia até o seu quarto, engatinhava pelo chão, verificava se ele estava dormindo, e então ela o pegava no colo, balançava e cantava a sua canção: "Eu sempre vou amar você, eu sempre vou gostar de você. Enquanto eu viver, meu bebê você vai ser." Aquele pré-adolescente cresceu. Ele cresceu até se tornar um adolescente. Ele usava roupas estranhas, ele tinha amigos estranhos, ele ouvia e cantava músicas estranhas. Às vezes a sua mãe sentia como se ela morasse num zoológico. Mas à noite, quando aquele adolescente dormia, ela ia até o seu quarto e verificava se ele estava realmente dormindo. Ela então engatinhava pelo chão, o pegava no colo, balançava e cantava a canção: "Eu sempre vou amar você, eu sempre vou gostar de você. Enquanto eu viver, meu bebê você vai ser." Aquele adolescente cresceu até se tornar um jovem maduro. Ele então se mudou para o outro lado da cidade. Ele se tornou independente e foi morar sozinho. Mas, na calada da noite, a sua mãe pegava o carro, dirigia até o outro lado da cidade, verificava se as luzes da casa de seu filho estavam apagadas e então subia pela janela, verificava se ele estava dormindo e, se isso acontecesse, ela o pegava no colo e cantava para ele aquela canção: "Eu sempre vou amar você, eu sempre vou gostar de você. Enquanto eu viver, meu bebê você vai ser." Aquela mãe envelheceu. Ela se tornou cada vez mais velha. Um dia ela ligou para o seu filho e disse as seguintes palavras: "Filho, seria bom você vir me ver, porque eu já estou muito velha e cansada. Não posso ir até você." O filho então pegou seu carro, dirigiu até o outro lado da cidade para ver sua mãe. Quando ele chegou na porta do seu quarto, ela tentou cantar para ele aquela canção: "Eu sempre vou amar você, eu sempre vou gostar de você." Mas ela não pôde terminar, porque ela estava muito velha e doente. O filho então foi até a cama, pegou sua mãe no colo, começou a balançar e cantou para ela uma canção: "Eu sempre vou gostar de você, eu sempre vou amar você. Enquanto eu viver, minha mamãe você vai ser." Sei que o Senhor me achará caminho. Sei que o Senhor me achará. Amar você, eu sempre vou gostar de você. Enquanto eu viver, meu bebê você vai ser.
Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que Deus nos abençoe. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Muito boa noite a todos que estão conosco. Estamos começando o nosso culto online. Na verdade, já começamos. Esse é o momento de preparação. A escola dominical serve para isso também, para nós nos aproximarmos mais de Deus com reverência. Hoje nós vamos ter uma aula especial falando um pouco mais sobre o Evangelho para aqueles que precisam ouvir, e nós precisamos renovar também a lembrança do Evangelho, que nos salva. A gente sabe muito bem que o Evangelho nos salva. Então a gente vai reviver. Temos alguns passos, né, Edinho, sobre o Evangelho, e que nós vamos reviver esses passos assim para colocar em obediência, né? Corretamente, João, é isso mesmo que você está falando. Nós precisamos obedecer o Evangelho. Para obedecer o Evangelho, nós precisamos de 5 coisas. É fácil lembrar por quê? Porque dá exatamente uma mão, né? A mão é os 5 itens que você precisa para saber qual é a boa notícia que nos leva à salvação. A pessoa que recebe essa notícia, ela precisa de 5 coisas. Quais são as 5 coisas? Primeira delas, ouvir. Ouvir é essencial. Por que ouvir é essencial? Porque nós só conseguimos ouvir as coisas e fazer quando nós, de fato, absorvemos e ouvimos isto, né? Veja essa passagem de Marcos, capítulo 4, versículos 22 e 23, que fala: porque não há nada oculto, veja bem, não há nada oculto para ser manifesto e nada escondido para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus várias vezes repetiu esta mesma frase, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele está falando aqui, ó, não tem nada oculto, quer dizer, não tem nada escondido, senão para que seja manifesto. E nada escondido que não é para ser revelado. Hoje nós vamos revelar este plano da salvação. Então, o primeiro passo, ouvir. Ouvir é essencial, né? Jesus fala mais, né? Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante a todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, não só ouve e as pratica. Esse é semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Então veja que a pessoa que ouve as palavras do Senhor e as segue é como uma pessoa que construiu uma casa sobre um firme alicerce e nada pode derrubar. Porque ouvir a palavra de Deus é essencial. Talvez é o mais importante para a pessoa que está começando a entender de Jesus. Ela tem que ouvir sobre Jesus, ouvir qual é a razão de ter fé, a razão de obedecer, a razão de fazer o que faz. Então, construir um bom alicerce com o Senhor é ouvir. E outro ponto, segundo ponto, ter fé. E já vamos direto a Hebreus capítulo 11, versículo 6, que fala praticamente o que é essencial para a fé, que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta você falar qualquer outra coisa. Se a pessoa falar que não tem fé, não acredita em Deus, não dá para fazer nada. Então é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé, né, que creia, que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Então veja que o Senhor recompensa as pessoas que buscam por causa da fé. E mais, né? Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé, Senhor. Eles estavam pedindo por mais fé. Ao que o Senhor respondeu:
Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, que é muito pequena, diriam a esta moreira, arranque-se e transplante no mar, e ela obedeceria. E de fato, né, quando a fé é utilizada, as coisas acontecem. Até falam que a fé remove montanhas, a própria Bíblia fala, né? Mas a fé vem de que forma? Vem pela primeira forma, que é, e assim a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Não é ouvir qualquer coisa, simplesmente, mas ouvir a palavra de Cristo, que são as palavras para a salvação e para, consequentemente, obter a vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, que ter fé, todo aquele que tem fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja que ter fé é de suma importância. Tem que crer em Jesus. Para quê? Para que eu tenha a vida eterna. E mais, preciso me arrepender. Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, quem Jesus está chamando sempre? Todos. Porque ele não veio para chamar aquele que se acha justo e salvo, porque aquele já está salvo, já é justo, mas ele veio para trazer todos ao arrependimento. Quem é pecador? Podemos todos erguer a mão que somos pecadores e precisamos disso. Então, é um dos passos para chegar a Deus. E ainda mais, né? Indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo porque já achei minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha o quanto que Deus se alegra quando alguém se arrepende dos seus pecados. Ele ama a gente que já se arrependeu dos pecados, ou seja, nós somos considerados justos, mas há muita festa, muita alegria nos céus quando alguém se arrepende. Arrepender é essencial, tanto que em 2 Pedro 3,9 fala, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada, mas é pelo contrário, ele está sendo paciente com vocês, ou com todos aqueles que não têm a ele, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Exatamente isso é a vontade de Deus para todos nós, que cheguemos ao arrependimento. E mais um passo ainda, né? Depois que você já se arrependeu, o que você precisa? Confessar com a sua boca que Jesus traz a salvação na sua vida, né? Veja Romanos 10, fala confessar com a sua boca, exatamente isso. Ele fala assim, se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então é necessário professar, colocar a minha própria situação e falar, eu preciso me arrepender, eu preciso da salvação. E mais, Mateus 10, 32 e 33 fala, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então veja que se você confessa Cristo, diante de Deus, Jesus está confessando por você. Caso contrário, ele vai negar assim como você está negando o próprio Jesus. Então veja como é importante uma confissão com o coração puro. Vamos ver agora com o João o que é nascer de novo, como nascer de novo. Muito bem, vamos continuando aqui falando sobre esse plano que Deus nos preparou para a salvação. Ele está nos convidando a cada um de nós para a salvação e precisamos reviver o Evangelho, e isso é reviver. 1 Coríntios capítulo 15 fala que o Evangelho ele salva se nós retivermos a palavra tal como nós a recebemos, e é assim que nós recebemos. Então precisamos lembrar sempre, você está cansado dessa vida?
Tudo bem, o que você acha de nascer de novo? E esse é o convite que Jesus tem para fazer para todos nós. Nascer de novo, ter uma nova vida, uma nova esperança. Talvez você lembre de Mateus capítulo 11, quando Jesus nos convida para nós fazermos a vontade dele, porque e assim seguirmos a Jesus. Porque o que quer dizer com isso? Quer dizer que nós todos, né, precisamos seguir Jesus, colocar nossos pesos, nosso fardo sobre ele e pegar o fardo dele, que é a própria cruz, e o fardo dele é leve, ele nos convida para essa nova vida, né? O pecado, ele está pesado demais, ele é pesado demais, nós não aguentamos, nós não fomos feitos para carregar o pecado, apesar de nós fazermos isso e fazermos muito, na verdade, mais do que podemos fazer. Por isso nos sentimos tão cansados dessa vida. Nos sentimos cheios de remorso muitas vezes também. Isso não nos leva a nada. Precisamos nos sentir arrependimento. Essa é a palavra certa para nosso sentimento e ações, inclusive. Ouça e obedeça o Evangelho, como nós estamos falando aqui. Primeiro começa pelo ouvir, depois tem que ter fé. Arrepender, confessar Jesus como seu Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele foi de noite ter com Jesus e disse: Rabi, quer dizer mestre, né? Sabemos que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. São palavras de Jesus aqui pessoalmente. Você tem que nascer de novo. E ele era um homem velho, já não entendeu, mesmo sendo religioso. Jesus estava falando sobre coisas religiosas, né? Ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus então diz: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É interessante Jesus falar sobre isso, né? Quando a gente nasce, a gente vem do líquido amniótico dentro da barriga das nossas mães, né? E quando nós nascemos, aquela junção entre o espermatozoide, né, e o óvulo, nós recebemos ali o Espírito de vida, água e Espírito. Também, para falar sobre um novo nascimento, o nascimento espiritual é nascer da água e de um novo espírito, não essa alma que nos mantém aqui por enquanto, e nós sabemos, como temos visto tantas notícias ruins, infelizmente, que a morte está batendo à nossa porta, então precisamos responder, e talvez em breve. Então estamos prontos para isso? Para isso precisamos nascer de novo. Quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Veja só o que ele diz: seja batizado. Quando uma pessoa é batizada, ela é batizada onde? Em água, esse é o elemento. Ela precisa primeiro se arrepender para ser batizada. E o que ela recebe? O que ela ganha com isso? Ela ganha o perdão dos seus pecados, né? A remissão dos pecados e o que mais? Uma vida nova, o Espírito Santo que ganha na hora do batismo. Por isso o batismo, novo nascimento, é muito importante. Mas ainda depois que você se batizou, não termina. Pelo contrário, ali começou. E você começa uma nova vida e precisa perseverar. Perseverar significa continuar fiel. Os que aceitaram a palavra naquele dia que Pedro pregou, acabamos de ouvir eles perguntando o que devemos fazer. Eles foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia, quase 3.000 pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja essas 4 coisas: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito bom, é isso que nós estamos fazendo hoje. Por exemplo, estamos revivendo a doutrina dos apóstolos, que Jesus ensinou para eles, e eles escreveram, temos escrito. Na comunhão, mesmo que há uma tela de distância, estamos mantendo comunhão. Estamos agora também lembrando do partir do pão. Também já separe aí sua ceia. Seu pão, seu suco, o fruto da videira, né, o suco de uva ali, e esteja pronto também para participar conosco e nas orações. E é assim que nós obedecemos o Evangelho e somos perseverantes. Todos os que ouvirem da sua nova fé, muitas vezes não vão gostar muito da sua atitude, da sua nova vida. Porém, aquele que ficar firme até o fim, disse Jesus, esse será salvo, mesmo que você enfrente o ódio. Fique firme, fique sempre confiante que Deus vai te ajudar em tudo. Então o Evangelho é basicamente isso: ouvir, ter fé, arrepender dos pecados, confessar Jesus como seu Senhor, batizar e perseverar. E lembrando do Evangelho, o que é Evangelho? O Evangelho
Basicamente é isso. Jesus um dia foi morto na cruz, foi sepultado pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o que nós somos os merecedores para sofrer. E assim um dia Jesus, 3 dias depois, Jesus ressuscitou, tendo uma nova vida, uma nova aparência, digamos assim. Precisamos então, como estamos vendo aqui anteriormente, né? Precisamos, assim como Jesus, em obediência ao Evangelho, precisamos com Cristo ser mortos, sepultados nas águas e ressurreto em novidade de vida. Agradecemos a você que esteve conosco até agora na nossa aula dominical e vamos já nos preparar para o culto. O nosso culto é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo bastante bíblico. Nós fazemos o que a Bíblia manda. Nós precisamos ficar firmes na doutrina dos apóstolos. O que significa isso? Vamos obedecer o que a Bíblia diz somente, não vamos acrescentar nada. Vamos ver o que ela diz e vamos obedecer, colocar em prática. Vamos ser fiéis na partir do pão, na comunhão. Vamos partir o pão juntos, vamos ter essa comunhão juntos. Vamos ser fiéis nas orações. Essa é a fidelidade que Jesus está nos chamando para que nós possamos ser assim, então. Quero agradecer a você e vamos continuar nosso culto agora. Começar, na verdade, vai se preparando porque é um momento muito especial para cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de nós. Sei que o Senhor me achará caminho. Sei que o Senhor me achará caminho. Se na luz Olá, crianças! Olha eu aqui para cantar para vocês, para a gente apresentar no domingo junto com outras crianças. Eu espero que você aceite o desafio e manda um vídeo para mim, tá bom? Rude cruz erigir, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Este é o Benjamin, e esta é a Isabelle. Ele tem 6 anos e ela tem 7. Eles não se conhecem, pois moram a 2.656 quilômetros um do outro. Eles têm um conhecido em comum, Jesus. Suas famílias são da Igreja de Cristo, e ambas, mesmo não se conhecendo, estão empenhados num só propósito: enviar missionários brasileiros às capitais que ainda não têm uma congregação. Benjamin mora em Parintins, Amazonas. Lá não tem uma congregação da Igreja de Cristo, mas mesmo assim, ele está fazendo a sua parte para plantar congregações onde também não tem uma igreja estabelecida. Isabelle mora em Curitiba. Lá tem apenas 2 congregações da Igreja de Cristo, mas ela e sua família querem que esta bênção de ter uma igreja para crescer em família se espalhe por todas as capitais do Brasil. Estas 2 crianças moram distantes uma da outra e se encontram na presença de Deus através das suas ofertas para enviar missionários aos perdidos, mas não esquecidos de Deus. Benjamin e Isabelle, seguindo o exemplo de suas famílias, começaram a juntar moedinhas. Eles poderiam comprar brinquedos, diversão ou doces, mas eles fizeram uma escolha de ofertar. Benjamin queria um videogame, mas depois que ele soube do Colheita Brasil, decidiu doar suas economias. A Isabelle queria uma boneca nova, mas ela escolheu seguir o bom exemplo da sua avó e bisavó que estão guardando suas moedinhas para salvar almas. Quanto custa uma alma? Certamente, a oferta que você tiver para dar. Se quisermos mudar a Igreja de Cristo no Brasil, nós devemos dar o exemplo para as crianças, como fizeram as famílias de Benjamin e Isabelle. A mensagem do Colheita Brasil é muito simples. Até crianças podem entender. Nós temos uma escolha a fazer: participar como as crianças ou dificultar com os adultos.
Outras crianças estão participando do Colheita Brasil. Vamos nos converter e nos tornar como crianças e vamos participar do chamado de Jesus. Colheita Brasil, plantando sonhos e igrejas de Cristo. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom estarmos aqui mais uma vez no primeiro dia da semana para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Primeiro dia da semana porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, no primeiro dia da semana. Por isso, nos reunimos no primeiro dia da semana para louvar, ceiar junto com o Senhor Jesus aqui presente, ofertar e meditarmos em sua palavra. Isso é muito importante. Eu espero que todos tenham passado uma ótima semana, apesar das dificuldades de alguns, a maioria de nós estarmos confinados, muitos tendo que ir trabalhar, né? O pessoal da saúde, os policiais, o pessoal que trabalha em mercados, enfim, quanta gente está precisando de trabalhar. Vamos orar por essas pessoas também. Bom, vamos iniciar nosso culto de louvor e adoração aqui e vamos ver na palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 4, o que Deus nos diz nessa noite. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É isso que ele nos pede, é isso que a palavra nos pede, né? Que nós tenhamos um pensamento daquele que deixou o pecado. Então nós somos os pequenos cristos aqui na terra, também deixamos o pecado. Então com o mesmo pensamento em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos e irmãs, vamos orar, vamos pedir, vamos clamar e vamos entender que as pessoas necessitam das nossas orações e nós necessitamos também das orações de vocês, uns com os outros. Versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Hospedem as pessoas em vossos corações através da oração. Estamos confinados, muitos de nós, como eu já falei, mas podemos hospedar as pessoas ainda em nossas orações, em nossos corações através da oração. Vamos hospedar os nomes. Quantos nomes você pode pensar aí para você colocar em suas orações? Quantos nomes eu posso pensar para colocar nas minhas orações? Vamos continuar excelentes hospedeiros, hospitaleiros, né? Bom, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Como nós estamos tendo que usar essa multiforme graça de Deus agora, neste momento? Temos que continuar pregando o Evangelho através das redes sociais, de WhatsApp, por telefone. Temos que continuar sendo pequenos cristos,
levando a boa nova adiante. E vamos continuar. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus sobre nós repousa, e nós temos que crer nisso. E é assim que nós começamos o nosso culto de louvor e adoração, nessa noite. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e queremos te entregar esse culto, essa adoração, Pai. Queremos ceiar aqui com o Senhor Jesus presente em cada lar aqui representado, Senhor. Ajuda-nos a continuar, Senhor, e nos abra caminhos novos, Pai, para que continuemos pregando o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador vivo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Fure minha orelha, Senhor, meu Deus, leve-me para a tua porta, servirei somente a ti. Senhor, eu vim para ficar. Jesus pagou o preço por mim, com o seu sangue me redimiu. Eternamente o servirei, livre eu nunca serei. Fure minha orelha, Senhor, meu Deus, leve-me para a tua porta, servirei somente a ti. Senhor, eu vim para ficar. Jesus pagou o preço por mim, com o seu sangue me redimiu. Eternamente o servirei, livre eu nunca serei. Amém. Mesa preparada, ceia ensinada, Cristo instruindo, morte aproximada. Isso é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Este pão, meu corpo, que por vós foi dado, sacrifício eterno para ser lembrado. Isso é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Sangue derramado, suco abençoado, Cristo entristecido para ser levado. Isso é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Meu nome é Luciano, sou da congregação de Juazeiro do Norte, Ceará. Irmãos, eu vou ler uma passagem aqui de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Isto é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Amém? Irmãos, nós ceamos todos os domingos, primeiro dia da semana.
para a remissão dos pecados, para a nossa aliança com Cristo. Deus nos amou de tal forma que deu seu Filho único para salvar-nos, para perdoar nossos pecados. Jesus pagou, Jesus não hesitou. Se ele tinha medo, tinha, mas ele orou, pediu a Deus e Deus o fortaleceu e ele seguiu o seu caminho. Assim como nós devemos fazer também. Devemos seguir nosso caminho com Cristo, ao lado dele. E a ceia nos aproxima muito de Jesus, nos aproxima de Deus. Por isso não podemos deixar de ir ao culto aos domingos. Claro que com essa pandemia não podemos executar. Mas agora tudo depende de Deus. Então as redes sociais, os irmãos empenhados, a uma tela de distância, como a gente aprendeu agora com os irmãos. Então a gente está fortalecido. A gente quer falar com eles e a gente tem condições de falar. A gente não pode tocar, mas os irmãos estão aí para nos ajudar. E Jesus nos ensina que a união é muito importante. Mesmo Jesus sabendo que ia ser traído covardemente por Judas, mesmo assim reuniu os 12. No capítulo 20, você examina a sua Bíblia, você verá que no capítulo 20 diz que sentou os 12. Quando ele diz comam todos, são os 12. E nós fazemos isso agora todos os domingos, reunidos. Claro que agora não tem condições de ser presencialmente, mas nós estamos a uma tela de distância mesmo, conforme Jesus nos pediu para fazer. Então vamos orar pelo pão, que é o corpo de Cristo. Senhor meu Deus amado, muito obrigado por mais um começo de semana, por mais este domingo que estamos aqui reunidos, mesmo que os irmãos cada um nas suas casas, mas a sua mensagem é clara. Comendo do pão, nós estaremos mais perto de Deus, nós estaremos mais perto do Senhor. O pão é o seu corpo. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de nos aproximarmos mais do Senhor. Amém. Ao ver morrer na rude cruz, em dor e angústia, meu Jesus, compreendo ser um pecador e meu orgulho sem valor, as mãos e os pés. Agora, irmãos, o suco da videira. Oremos para que o sangue de Jesus derramado na cruz para perdão dos pecados nos faça pensar, refletir que nós temos que se aproximar mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, mesmo que de longe, mas nós estamos firmes na fé que o sangue derramado na cruz nos banhe com fé e a esperança que temos no Senhor. O Senhor nos amou de tal forma que deu a sua própria vida por nós. Nós os agradecemos, Senhor, por esse ato de coragem, de bondade e humildade. Temos que seguir os seus passos a cada dia. Amém, Senhor. E a fronte em dor derrama o sangue por amor. A santa mão ferida, a mão de
guardar-me, salvar. Encerramos a ceia do Senhor. Irmãos, estaremos aqui firme e forte, com esperança de dias melhores. Mas todos nós com Deus, nós venceremos. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas com ações de graça, nos átrios com hinos de louvor. Rendei graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração sua fidelidade. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e paz de Cristo estejam com todos nessa noite. Vamos dar início à oferta do Senhor. Peço que os irmãos abram comigo em 2 Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 7, onde diz assim: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora peço que vocês abram comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 35, onde diz assim: Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando a palavra do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Creio que vocês também se sentem como eu, ao dar algo para alguém e ver a felicidade da pessoa que recebeu o presente, sentimos um prazer muito grande. E quando recebemos um presente, ficamos felizes também, mas meio constrangidos sem saber como agradecer. Quando podemos ajudar alguma pessoa, é porque temos mais do que precisamos e temos condições de ajudar, o que nos deixa mais felizes, evidentemente. Que possamos sempre lembrar de ofertarmos com amor e que há maior alegria em dar do que receber. Que sejamos generosos na oferta, como Cristo foi generoso conosco, nos dando a vida em favor de nossos pecados, para que a palavra dele seja pregada no mundo todo. Que possamos não só contribuir para a oferta em nossas congregações, mas também para o Colheita Brasil e também que possamos ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis nessa pandemia, dando sempre o nosso suporte com todo amor e carinho como Cristo nos instruiu. Oremos pela oferta. Senhor, bondoso Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, Pai. Por mais essa oportunidade em que temos aqui de estar, Pai, prestando esse culto em favor do Senhor. Assim como, Pai, ter o privilégio de contribuir para o seu reino, Pai. Que possamos, Pai, ser pessoas melhores e mais generosos, Pai, contribuindo cada vez mais com o amor que o Senhor nos mostra, Pai. Obrigado por tudo, que o Senhor abençoe nosso culto e esteja conosco nessa noite. Assim que oramos e agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça,
justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Meu Deus e eu andamos pelos campos, quais bons amigos juntos a passear. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me mostra a cidade santa, da qual é Ele mesmo construtor. O seu fulgor eterno me encanta, pois nela reina o meu Redentor. O seu fulgor eterno me encanta, pois nela reina o meu Redentor. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Amém. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu me chamo Messias Braz, sou evangelista na congregação em Morro Agudo, um bairro que fica em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Com muita honra eu aceitei o convite do João Cruz para refletir com vocês essa passagem bíblica que vai falar sobre as bênçãos que temos recebido de Deus e como nós podemos expressar essas bênçãos recebidas a partir dele. Existem muitas passagens bíblicas que nos ajudam a expressar essa gratidão a Deus. Mas, a meu ver, Efésios capítulo 1, 3 a 7 é bem adequado. Gostaria que a gente lesse essa passagem. Efésios capítulo 1, versículos 3 até o 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por que nós somos abençoados? Há 3 razões, pelo menos a meu ver, pelas quais Deus nos abençoa. E a primeira razão é porque é plano de Deus. A gente sabe que Deus tem muitos planos para a humanidade e Ele vem, assim, concretizando esses planos. Mas aqui, nessa passagem, nós entendemos que Deus nos abençoa porque é plano de Deus. Ninguém consegue frustrar os planos de Deus. No versículo 3 a 4, que nós acabamos de ler, fala que Deus é Pai. Deus aqui expressa soberania, expressa reverência e poder. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, especialmente quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, o livro começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa ideia de Deus sempre expressa esse poder, essa reverência, essa soberania. No versículo que nós lemos, fala também que Deus é Pai.
A ideia de pai aqui expressa autoridade, equilíbrio, autoridade e cuidado. Tá? E nós sabemos a importância de um pai que consegue, imitando o exemplo de Deus, equilibrar autoridade e cuidado com seus filhos. Mas, por outro lado, a ideia de pai também representa intimidade, acessibilidade. Então, por essa razão, Deus é que tem nos abençoado, porque é plano de Deus. Mas o versículo também fala que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Todas elas nos são concedidas. Somos participantes de 2 tipos de bênçãos. O tipo 1 eu chamo de tipo geral. São aquelas que, independentemente de sermos aquilo que somos ou fazemos, Deus nos concede. Por exemplo, chuva, sol, as estações do ano, o alimento. Tá? Essas bênçãos que nos vêm da parte de Deus, de uma forma até natural, mas elas têm a sua limitação. Elas são temporais e são restritas. O tipo 2 eu chamo de bênçãos espirituais, que elas são sem limites e são eternas. O texto do versículo 3 diz toda sorte de bênção. Eu vou ler de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção. Quando nós pensamos em toda sorte de bênção, e nós, claro, nos referimos a essas bênçãos espirituais que refletem de maneira positiva na nossa vida cristã, eu poderia pensar na bênção do perdão dos pecados, na bênção de a gente ter as nossas famílias preservadas fisicamente, espiritualmente, a bênção de termos as nossas orações atendidas, a bênção de termos uma proteção de Deus, a bênção de termos a comunhão com nossos irmãos, a bênção de termos alimentados nossos corações a esperança de vida eterna, a bênção de poder ser perdoado e perdoar, a bênção de compartilhar das bênçãos materiais que Deus tem nos dado, a bênção de investir no reino de Deus, a bênção de compartilhar do Evangelho. Então todas essas bênçãos estão à nossa disposição, nos são concedidas da parte de Deus. Por isso, é plano de Deus nos abençoar. Essa é a primeira razão pela qual Deus nos abençoa. A outra razão que nós entendemos é porque somos filhos de Deus. Versículo 3 a 4 diz: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. A motivação aqui é o amor, como o próprio texto expressa. E a proposta é cuidar de nós na condição de pai. E ter Deus como nosso pai, né, é tudo que uma pessoa gostaria de ter. Quem que pode cuidar da gente melhor do que o próprio Deus? E ainda quando Ele assume a condição de pai para com todos nós. Então, a segunda razão pela qual nós somos abençoados é porque nós somos filhos de Deus. Tá? A terceira razão pela qual nós somos abençoados é porque correspondemos ao amor de Deus. É impossível receber essas bênçãos sem uma contrapartida nossa. Ou seja, sem reconhecermos que o que temos vem da parte de Deus. E esse reconhecimento ser colocado para Ele de uma maneira que expressemos essa gratidão. Aí eu queria que a gente olhasse o versículo 5 a 7 novamente, para a gente entender como a gente faz isso, como é que a gente reconhece ou oferece essa contrapartida para Deus das bênçãos que Ele tem nos dado. Versículo 5 a 7 diz assim, o finalzinho do 4, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, como nós podemos corresponder a esse amor de Deus? Eu penso em pelo menos 3 atitudes pelas quais nós podemos reconhecer ou dar essa contrapartida ao amor de Deus. A primeira, reconhecer que esse amor e que essas bênçãos,
é gratuito, não é mérito nosso. Versículo 6 diz que ele nos deu isso gratuitamente. É o que fala o versículo 6 do texto que a gente está lendo. A segunda razão, a segunda atitude que nós podemos usar para dar essa contrapartida do amor de Deus é admitir a nossa carência dele. Né? No versículo 7 diz redenção pelo seu sangue. Vamos ver novamente o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, nós precisamos admitir a nossa carência de Deus, redenção pelo seu sangue, pela morte de Cristo que nós conseguimos ter a nossa redenção. E essa redenção, ela só vem porque nós estamos carecidos desse amor de Deus, desse Salvador. E a gente sabe que, como o nosso irmão já observou, que Deus não mandaria um Salvador ao mundo se o mundo não precisasse de um Salvador. Então, essa seria a segunda maneira de expressarmos esse amor de Deus ou darmos essa contrapartida, né, em relação ao amor que Deus e as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E a terceira atitude é receber o batismo para perdão dos pecados como obediência ao mandamento dele. Então, seria esse reconhecimento. Reconhecer que é gratuito, admitir essa carência e ir ao ponto de satisfazer essa carência, que seria aí receber a redenção dos nossos pecados, né, como obediência ao mandamento de Cristo. E quando a gente pensa nessa contrapartida, que tipo de vida a pessoa cultiva para chegar a essa expressão de graças a Deus? Eu pensei em pelo menos 7 atitudes que a pessoa precisa ter para chegar à expressão da graça de Deus. Primeiro é uma vida de fé, que é fundamental para todo e qualquer discípulo de Cristo. Segundo é sabedoria, tá? Que a gente não dá um passo adiante se a gente não tiver a sabedoria de Deus. Sabedoria é o princípio de temor de Deus, né, como a palavra fala. Experiência também conta para chegar a essa expressão da graça de Deus. A perseverança, que também é fundamental. Coragem, muitas vezes precisamos de coragem para a gente reconhecer e ter uma atitude em relação à expressão e expressar, melhor dizendo, a graça de Deus sobre nossas vidas. Perseverança, a preservação de valores e, finalmente, uma vida de oração. Então, sem essas atitudes, nós não podemos dar passo significativo na direção de sermos gratos a Deus. Mas quando adotamos essas atitudes, nós podemos dar passos largos nessa direção, de sermos pessoas reconhecedores e reconhecedoras das grandes bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Por isso nós gostaríamos de concluir, para que tenhamos um coração imensa e eternamente grato a Deus. Render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Sei que o Senhor me achará um caminho. Estamos chegando ao final dessa transmissão, mas não do culto. O culto ele não acaba, o culto ele só começa, está começando então o culto. Hoje é o primeiro dia da semana. Vamos levar o culto para a nossa semana. Vamos distribuir para as pessoas que não puderam estar conosco aqui ao vivo, ou mesmo que há uma tela de distância, né? Mesmo que as pessoas não tenham oportunidade de fazer de alguma outra forma. E agora nós estamos aqui juntos na presença de Deus. Quero lembrar até o que fala Hebreus capítulo 10. Ele nos lembra, versículo 19 em diante, ele diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E é isso que estamos fazendo, com plena confiança. A nossa confiança, na verdade, não é nossa, mas porque nós temos motivos. Ele diz pelo sangue de Jesus. É por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, através do corpo, nós nos revestimos de Cristo. Agora nós representamos Cristo na terra. Isso é muito importante. Já pensou alguém emprestar seu nome e fazer o que com seu nome? Nós estamos fazendo o que com o nome de Jesus? Nos chamamos cristãos, nos chamamos discípulos de Cristo. O que nós somos realmente? O que estamos fazendo realmente para honrar a este que nos deu tudo o que nós somos e estamos fazendo aqui? E agora, diante do trono de Deus, estamos entrando na presença dele pelo sangue de Jesus, pelo corpo de Jesus. E só entrando. Não diz nada sobre sair aqui, não é para sair. Vamos ficar durante essa semana na presença de Deus através do corpo e do sangue de Cristo. Nós lembramos disso, inclusive na ceia. Partimos o pão lembrando do corpo. Bebemos o cálice lembrando o sangue. E agora nos revestimos de Cristo. Começamos do novo, do zero, do nada. Tudo novo. Jesus é novo em nós. Vamos orar agradecendo a Deus por esse privilégio de podermos juntos louvar a Deus. Oremos. Santo Deus e Todo-Poderoso Pai, te louvamos, Senhor, porque seu Filho Jesus morreu na cruz por aqueles que não mereciam, e entre eles, nós aqui hoje. Nós não estávamos lá e acreditamos que somos responsáveis pela morte de Jesus, porque nós somos tão pecadores quanto aquela geração. Nós queremos nos redimir, somos pecadores que um dia foram lavados, mas sabemos que sujamos os pés ainda. Antes de dormir, Senhor, de entrar na cama eterna, que o Senhor nos chama, estamos lavando aqui os nossos pés na Tua presença. Ajuda-nos também, Senhor, a ter a mesma compaixão que Cristo teve e lavar os pés uns dos outros, para que nós possamos aprender essa lição importante de arrependimento e perdão. Que nós possamos praticar todas as coisas que nós precisamos para chegar na sua presença, purificados pelo sangue de Jesus, pelo corpo dele que nos representa nesse momento. Entramos na sua presença com confiança. Agradecemos novamente, Senhor, pelo privilégio de participarmos, mesmo que à distância. Ao mesmo tempo, sabemos que o Senhor está ouvindo nossas orações, onde quer que estejamos. Está ouvindo nossos cânticos, está nos abençoando pela comunhão do sangue do corpo de Cristo. E queremos agradecer por esse grande privilégio. Te louvamos e te amamos, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito obrigado novamente por estarem conosco até esse momento aqui. Várias pessoas mandam fotos e nós queremos compartilhar algumas delas da semana passada e dessa semana também. Recebi algumas fotos aqui e não consegui
visualizar todas, mas continue mandando fotos durante a semana para que nós possamos, então, poder colocar aqui, juntamente com outros que estão mandando suas fotos aqui, com o nosso irmão Marino, também antes aqui de Cabreúva, nós tivemos nossos irmãos lá de Cabreúva, né? O Bira e a família, e agora também nós temos aqui o Marino lá de Campinas. Tenho aqui comigo também o Edinho. Obrigado, Edinho, por ajudar no culto nesse momento aqui. Ele está meio mudo lá, mas ele está meio tímido de falar. Não, tô aqui. Tá aí. Obrigado, então. Eu agradeço a todos os irmãos por estarmos unidos mais uma vez, cada um em nossas casas, mas espiritualmente unidos, não é, João? Sim. E essa tela de distância simplesmente é que nos separa, mas espiritualmente estamos no mesmo lugar, juntos com o mesmo objetivo. Verdade, isso aí. Então foi uma aula dominical bem dinâmica, quem sabe a gente precisa repetir, né? Porque é um assunto muito importante que nós falamos hoje, né? Falamos sobre o Evangelho, só relembrando até, né, o que a gente falou sobre a Boa Nova, que todos nós, e você que talvez não ainda conhece a igreja na prática, assim, pode conhecer a igreja mesmo na distância. Hoje nós falamos sobre a Boa Nova do Evangelho, e nós, assim, reforçamos que o que você precisa fazer em alguns passos simples, que acho que é importante a gente rever até esses passos simples, né? Você precisa ouvir o Evangelho, e nós estamos aqui pregando o Evangelho constantemente, né? Começa pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e consequentemente a fé leva a gente a todas as realizações, até a vida eterna. Precisa arrepender dos pecados, e todos nós temos pecados e sabemos muito bem. Precisamos confessar Jesus como nosso Senhor, não só da boca para fora, mas também através das nossas ações. Precisa nascer de novo através da água e do Espírito e perseverar. Você pode começar isso já onde você está. Se você precisar de mais informações, pode entrar em contato conosco através do Facebook mesmo. Você pode mandar uma mensagem, pode mandar um comentário nos comentários aí. Nós estamos prontos para te ajudar. Lembrando também do Evangelho, sempre repetimos o Evangelho. Jesus morreu por você, por mim. Jesus morreu por nós. Mas a morte não foi capaz de detê-lo, porque ele tinha um propósito vindo de Deus. Ele assumiu os nossos pecados, mas o Espírito o ressuscitou dentre os mortos. E por isso mesmo nós precisamos morrer para este mundo como Jesus morreu, ser sepultados nas águas para receber o Espírito Santo, para assim como Jesus foi ressurreto, nós também ressuscitemos com ele. Lembrando então o Evangelho que precisamos compartilhar constantemente com todos, e como assim nós mesmos obedecemos o Evangelho, e é ele que nos salva. Então, estamos reforçando aqui o Evangelho para você também. Muito obrigado, então, por estar conosco. Hoje nós temos um final mais compacto, né, Edinho? Estamos já terminando aqui, mas, como mencionei, o culto não termina, né? O Edinho está mudo lá novamente, não sei o que aconteceu, mas... Obrigado, Edinho, novamente, então. É mesmo mudo. Voltei novamente. Opa. Quinta-feira, 21 horas. Isso que eu ia falar para todo mundo, né? Você estava falando do Evangelho, João, eu só queria lembrar duas coisas, né? Sim. Primeiro, terça-feira, a Escola da Bíblia de Atibaia, que o João tem ministrado aulas bíblicas, eu tenho assistido toda terça-feira. Eu já dei muitas aulas deste assunto, mas é importante que você participe, você ouça, você aprenda a evangelizar e falar de Cristo a todas as pessoas. E assim convide outros também, né? Principalmente os da região de Atibaia, ali, onde podem ouvir o Evangelho e futuramente conhecer a Escola da Bíblia, que temos espalhadas por todas as localidades, assim como tem em Curitiba e tem outros lugares também. E também gostaria de convidar você para quinta-feira, às 21 horas, esta comunhão que nós temos aqui, que tenhamos ela na quinta-feira, mais uma vez ao vivo, eu, o João, o Vicente, estamos no programa Comunhão a uma tela de distância, quinta-feira, 21 horas. Então, todos vocês, desde já, estão convidados a participar desta comunhão entre os irmãos do Brasil todo. É mais descontraído, não é o culto em si, né? É um lugar onde nós falamos das coisas da igreja, nós temos um estudo bíblico, nós entrevistamos alguns irmãos sempre. Então, compareça neste programa e tenha comunhão uns com os outros,
que é o mandamento do Senhor para todos nós. E uma boa semana a todos. Sim, fazendo um comentário breve aqui também sobre o programa que as mulheres tiveram, né? Nós estamos agora dividindo uma semana nós, outra semana elas, então prestigia a gente está precisando nessa quinta-feira. Elas fizeram um programa excelente, né? Com uma visualização de quase 5.000 pessoas, né? Então vai ser difícil batê-las, né? E não é o objetivo, né? O objetivo é multiplicar o que estamos fazendo, né? Então, e compartilhar, né? Essa comunhão, unir a Igreja de Cristo no Brasil. Né? E essa é uma ferramenta que estamos usando agora. É isso. Verdade. Então... É isso aí. Foi muito bom o culto. Queria agradecer a todos que participaram conosco, os que participaram aparecendo na tela e falando as palavras, né? Mas também agradecer a todos os irmãos que estão em comunhão, participando espiritualmente conosco, cantando conosco, orando conosco, ceando conosco. Sim. Não é só conosco, com o Senhor Jesus Cristo. Então isso é essencial para todos nós e ficamos felizes por isso. Todos tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Isso aí, Deus abençoe a todos e até terça-feira temos a aula do Instituto Teológico de Atibaia, você pode ver nessa página também, e nas quintas-feiras às 21 horas, às terças-feiras às 18h55 começamos a transmissão e às quintas-feiras às 21 horas. Deus abençoe a todos e uma boa semana. Boa semana a todos. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus pra mim. Conselheiro, príncipe, Deus que não tem fim. Salva-me, guarda-me com seu grande amor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus pra mim. Conselheiro, príncipe, Deus que não tem fim. Salva-me, guarda-me com seu grande amor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Ouvindo a palavra de Deus, praticando a mensagem de Deus, mais forte o cristão se torna e Jesus o aprova para o seu altar. Negligente sabe que não é, persistente anda pela fé. Ele sabe que a palavra ensina, tem poder e vida para nos salvar. Operoso praticante é, cuidadoso com a sua fé. Na presença de Jesus amado, bem-aventurado no que realizar. Na presença de Jesus amado, bem-aventurado no que realizar. Amando a palavra de Deus, estudando a mensagem de Deus, mais forte o cristão se torna e Jesus o aprova para o seu altar. Negligente sabe que não é, persistente anda pela fé. Ele sabe que a palavra ensina, tem poder e vida para nos salvar. Operoso praticante é, cuidadoso com a sua fé. Na presença de Jesus amado, bem-aventurado no que realizar. Na presença de Jesus amado, bem-aventurado no que realizar. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão.
E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.